Aceitar Jesus e ser batizado no Espírito Santo são a mesma coisa? Para muita gente, assim, essa pergunta parece até óbvia. É claro que sim, vem tudo no mesmo pacote, né? Mas hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, basicamente joga uma bomba nessa ideia. Estamos com um texto aqui de um autor chamado Presbítero Marcos Benedito, que argumenta que não só são duas experiências diferentes, mas que confundir as duas é tipo a raiz de uma crise muito profunda na igreja hoje. Exato. E o argumento central dele já começa de um jeito bem impactante, sabe? Ele basicamente diz que uma geração inteira de cristãos pode estar confundindo o ingresso para o céu com o equipamento para a jornada na Terra. A tese é a seguinte: aceitar Jesus é para salvação, garante a vida eterna, ponto. Mas o batismo no Espírito Santo é para outra coisa, é para capacitação. É um revestimento de poder para viver e testemunhar aqui e agora. E para ele, a confusão entre esses dois pontos não é um detalhezinho teológico. É o que gera o que ele chama de igreja sem poder, sem ousadia e perigosamente dependente de homens. Uau! Dependente de homens é só uma acusação bem pesada, hein? Então a proposta aqui é entender como ele constrói esse caso. Ele está basicamente dizendo que a igreja perdeu sua fonte de energia. Vamos ver as provas que ele apresenta, começando pela base de tudo que ele usa, que é a Bíblia. A primeira evidência que ele aponta é a declaração do próprio João Batista, lá em Mateus. João olha para todo mundo e diz, com todas as letras: "Eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim, eles batizará com o Espírito Santo e com fogo." A lógica do autor aqui é bem simples, né? Se o próprio João faz questão de separar o batismo dele, com água, do batismo que Jesus traria com o Espírito, é porque são duas coisas diferentes, com propósitos diferentes. Certo, é um ponto de partida. Mas um versículo só pode ter várias interpretações. O teste de fogo para essa teoria seriam os próprios discípulos, não é? Eles foram o primeiro. O caso de teste. Como que o texto aplica essa ideia a eles? É exatamente aí que ele vai, e esse é talvez o pilar do argumento dele. Segundo o texto, não existe dúvida de que os discípulos já eram salvos bem antes do Pentecostes. Ele cita Lucas, capítulo 10, quando Jesus fala para eles se alegrarem porque os seus nomes estão escritos nos céus. Mais salvo que isso, impossível. No entanto, mesmo depois da ressurreição, Jesus dá uma ordem muito específica para esses homens que já eram salvos. Em Lucas 24, ele diz: "Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." E essa é a pergunta-chave que o autor levanta, né? Tipo, se eles já tinham os nomes no livro da vida, por que raios precisavam esperar trancados numa sala por mais alguma coisa? Isso realmente força a gente a pensar. Exatamente. A espera não era pela salvação, eles já tinham. A espera era por esse revestimento de poder. O autor usa isso para argumentar que o recebimento desse poder, o batismo no Espírito, não era um bônus automático da salvação. Era uma experiência que vinha depois, planejada e absolutamente necessária para a missão que eles iam começar. Sem isso, na visão do autor, eles seriam seguidores salvos, mas testemunhas inúteis. Ok, o caso dos 12 é forte. Mas, sei lá, alguém poderia dizer que a situação deles era única, por serem os apóstolos. O fundamento, né? O autor mostra esse padrão se repetindo com os cristãos comuns que vieram depois. Sim, e ele faz isso de um jeito bem direto, usando dois exemplos do livro de Atos que, na visão dele, fecham a questão. O primeiro é o que acontece em Samaria, em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que o povo de lá ouviu a pregação, creu e foi batizado em água. Tudo certo, aparentemente. Mas aí vem a frase que o autor destaca como crucial, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Peraí, isso é muito interessante. Porque mostra uma separação clara no tempo. Eles creram, foram batizados e ficou um vácuo. O Espírito Santo não chegou junto com o pacote da fé e do batismo em água. Precisou de uma segunda intervenção com a chegada de Pedro e João. Precisamente. E isso nos leva ao segundo exemplo, que para o autor é ainda mais demolidor. É quando Paulo chega em Éfeso, no capítulo 19, ele encontra um grupo de discípulos
E a primeira coisa que ele faz não é perguntar da doutrina deles ou como vai a igreja. Ele vai direto ao ponto com uma pergunta que soa quase estranha para nós hoje. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa pergunta do Paulo realmente vira a nossa cabeça para baixo. Porque hoje ninguém chegaria numa igreja e perguntaria isso. A gente assume que a resposta é óbvio que sim. O simples fato dele ter feito essa pergunta já quebra nossa suposição de que é tudo automático. A pergunta só faz sentido se for possível crer e mesmo assim não ter passado por essa experiência. É exatamente esse o ponto do autor. A pergunta de Paulo pressupõe duas experiências distintas. E aí o texto amarra tudo com a primeira pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro diz: arrependei-vos, sede batizados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Na visão do autor, a ordem é clara. Passo 1, arrependimento e fé. Passo 2, batismo nas águas. E passo 3, o recebimento do dom do Espírito. Não é um combo, é uma progressão. Beleza. Então, se o autor gastou todo esse tempo estabelecendo que são duas coisas diferentes, a pergunta óbvia é: para quê? Se a salvação já está garantida no primeiro passo, qual é o propósito dessa segunda experiência? É tipo um extra opcional? Longe disso. Para o autor, não é um extra, é um motor. O texto define o batismo no Espírito Santo como uma experiência sobrenatural com um propósito muito prático: revestir o crente de poder, autoridade e sensibilidade espiritual. Ele volta para a promessa de Jesus em Atos capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O foco está nessas duas palavras, poder e testemunhas. O autor faz questão de dizer o que não é. Não é só uma emoção, não é um ritual simbólico, não é tradição de igreja. É, na definição dele, um revestimento do alto para uma missão aqui na Terra. E ele detalha o que esse poder significa na prática? É só para ter experiências místicas ou tem uma aplicação mais concreta? Totalmente concreta. O texto não trata isso como algo místico e sem propósito, não. Ele lista os objetivos funcionais. Primeiro, capacitar para a obra de Deus, como em Atos, quando os discípulos cheios do Espírito começam a pregar e todo mundo entende. Segundo, produzir ousadia espiritual. Ele cita Atos capítulo 4, onde depois de orarem, eles, que antes estavam com medo, anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E tem mais, né? Ele fala também sobre os dons. Sim, o terceiro propósito é liberar os dons espirituais, que ele conecta a 1 Coríntios 12 sobre a diversidade de dons que vêm do mesmo Espírito, dons de cura, profecia, discernimento e, por fim, conduzir à verdade, baseado na promessa de Jesus em João de que o Espírito vos ensinará todas as coisas. Então, na visão do autor, a imagem é clara. É uma capacitação para o serviço, não para o benefício próprio. É a transição de uma fé interna para uma fé que age no mundo. Ok, então se esse é o ideal segundo o texto, uma igreja cheia de poder, ousadia, dons, faz todo sentido que a próxima parte seja um alerta sobre o que acontece quando isso falta. Qual é o diagnóstico que ele faz da ausência dessa experiência? O diagnóstico é duro. A frase que ele usa é: sem o Espírito Santo, a igreja perde sua identidade. E para provar isso, ele volta mais uma vez ao exemplo dos discípulos, traçando um antes e depois que é gritante. Antes do Pentecostes, em João, capítulo 20, eles estão escondidos, portas trancadas por medo dos judeus. Depois, em Atos 4, a descrição é o oposto completo. Eles anunciavam a palavra com ousadia, mesmo debaixo de ameaça. É um contraste brutal, de um grupo escondido com medo para pessoas que confrontam as maiores autoridades da época. A única variável que mudou entre esses dois momentos foi essa experiência do Pentecostes. Exato. E o autor vai além, ele detalha o que ele chama de sintomas da ausência. Ele lista 4 qualidades essenciais que, segundo ele, desaparecem quando o espírito não está no comando. A primeira, como a gente já falou, é a ousadia, que é trocada pelo medo. A segunda é o temor de Deus. Ele cita Atos 9, que diz que a igreja primitiva andava no temor do Senhor.
E ele argumenta que sem a presença ativa do Espírito, esse temor a Deus é substituído pela preocupação com a vontade e as agendas dos homens. A terceira qualidade que o texto diz que se perde é a obediência a Deus, certo? Sim. Ele se baseia em João 16, onde Jesus promete que o Espírito vos guiará a toda a verdade. A lógica é: a direção do Espírito leva a uma obediência de ouvir e seguir, relacional. Sem isso, o autor afirma que a obediência vira institucional. As pessoas passam a seguir estatutos, regras e tradições muitas vezes sem nem saber por quê, em vez de buscar a direção direta de Deus. E a quarta, que para mim parece mais impactante, é a perda da iniciativa espiritual. Essa é a que ele descreve de forma mais contundente. Ele usa o exemplo de Atos 13, onde o próprio Espírito Santo interrompe uma reunião e diz: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado." A iniciativa, a estratégia partiu direto do Espírito. E aí o texto conclui: "Onde o Espírito não governa, ninguém se move. Todos esperam por ordens. A igreja vira plateia." A igreja vira plateia. Essa frase é muito forte. É uma acusação de que a igreja se torna passiva, um grupo de espectadores esperando o pastor ou o líder dizer o que fazer, em vez de ser um organismo vivo onde o Espírito está agindo e iniciando coisas através de cada membro. Exatamente. E isso leva ao resultado final que o autor descreve. A consequência de toda essa ausência é a criação de crentes e de uma igreja que são fracos, facilmente manipuláveis e totalmente dependentes de líderes humanos. Ele não mede as palavras. Diz que as pessoas perdem o discernimento, se tornam fantoches e vivem subjugadas. E ele fundamenta essa alegação tão grave com alguma base bíblica? Sim. E ele usa duas passagens muito pesadas para isso. A primeira é de Jeremias 17. "Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem." Trazer essa citação para o contexto da liderança da igreja é uma afirmação radical. A segunda é de 2 Timóteo, que descreve pessoas que terão aparência de piedade, mas negarão a sua eficácia. Para o autor, essa eficácia, esse poder negado, é precisamente o poder do Espírito Santo. O resultado é uma igreja que parece igreja, canta como igreja, mas não tem o poder que deveria defini-la. Usar "maldito o homem que confia no homem" nesse contexto eleva a discussão para outro patamar. Não é mais sobre um detalhe teológico, é uma acusação de que a dependência humana pode virar uma forma de idolatria, colocando homens no lugar que deveria ser de Deus. É uma crise espiritual profunda, não apenas administrativa. Da perspectiva do texto, sim. A dependência, que deveria ser vertical em Deus, se torna horizontal em homens. E isso, para ele, é a definição de uma fé enfraquecida e distorcida na sua essência. Ok, então resumindo a jornada que a gente fez por esse material, a tese central é que muitos podem ter confundido a chave do carro com o combustível. Aceitar Jesus te coloca no banco do motorista, te dá o carro, mas o batismo no Espírito, na visão do autor, é o combustível que te dá o poder para realmente fazer a viagem e chegar ao destino da missão. Ele argumenta que essa experiência não é um luxo espiritual ou uma doutrina secundária, mas sim uma promessa viva. Exato. E o texto encerra com essa nota de esperança e de urgência. Ele afirma que a promessa não expirou, Jesus continua a ser aquele que batiza com o Espírito Santo, e para selar o argumento, o autor usa duas citações finais. A primeira, de Zacarias: "Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor", reforçando que essa capacitação nunca virá do esforço humano. E a segunda, a fala de Pedro em Atos: "Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe", que o autor interpreta com a prova de que essa não era uma experiência só para os apóstolos, mas uma promessa universal e atemporal para todos que creem. O material que a gente analisou hoje traça uma linha muito nítida entre a direção do Espírito e a dependência de estruturas humanas. E depois de toda essa discussão, fica uma questão muito prática no ar para a gente refletir. Na vida real, no dia a dia, como o indivíduo ou mesmo uma comunidade inteira pode saber de que lado dessa linha está.
Como discernir quando se está agindo com a iniciativa espiritual que o texto descreve e quando se está apenas seguindo ordens, tradições ou a agenda de uma liderança. Onde exatamente essa fronteira é traçada na prática.